Sabia que o valor da sua aposentadoria ou pensão por morte pode dobrar ou até mesmo triplicar? É isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre revisões de aposentadoria, que muitos benefícios estão errados. E atrasados podem ser superiores a 200, 300 mil reais, dependendo do caso. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa seu joinha, curte e também se inscreve em nosso canal, que é muito importante para nós. Ação das atividades concomitantes. Por que eu vou começar com essa revisão? Porque hoje é dia 25 de outubro. E amanhã, no Superior Tribunal de Justiça, está pautado o julgamento dos embargos de declaração para esse tema. Nós ganhamos no STJ, o STJ reconheceu esse direito para os aposentados, valendo para todo o Brasil, porém o INSS entrou com embargos de declaração. E amanhã esse assunto vai ser solucionado. O que é a revisão das atividades concomitantes? Muito comum para professores, vigilantes, profissionais da área da saúde. São profissões que trabalham normalmente em duas ou mais atividades, em dois ou mais empregos, e obrigatoriamente recolhem nesses dois ou mais empregos. Vou dar um exemplo. A professora, a senhora Maria, ela trabalha na escola X, Y e Z. Nas 3 escolas ela é obrigada a recolher para o INSS. E até junho de 2019 o INSS não somava esses valores. Por exemplo, o salário dela em uma atividade foi de 2.000, na outra de 1.500, na outra de 1.000. Ele não fazia a somatória dos 2.000 mais 1.500 mais 1.000, dando um total de 4.500 no mês. Ele fazia uma fração das atividades secundárias ou terciárias. E aqui um detalhe, e nem sempre a do maior valor contribuído era a principal. A principal era a mais antiga. Isso é completamente injusto. Vai contra o custeio. Você pagou obrigatoriamente e o INSS usou uma fração desses valores, muitas vezes centavos, na sua aposentadoria. O STJ já havia se manifestado favorável, completamente favorável aos aposentados, e agora a gente está aguardando o julgamento desses embargos, que está pautado para amanhã, dia 26 de outubro. Vamos ficar atentos, que é uma revisão muito importante, muito boa. A gente tem ajuizado bastante aqui na BL, e não só para ela, como para as outras revisões que eu vou conversar, incide o prazo decadencial de 10 anos. Ou seja, se já faz mais de 10 anos que você recebeu o primeiro pagamento do INSS, você não tem mais esse direito, porque de forma bem simples ele caducou. Prescreveu, alguns dizem, mas o termo correto é decaiu. A decadência se dá no artigo 103 da Lei de Benefícios do INSS. Então você tem o prazo de 10 anos. Você pega o primeiro recebimento do INSS, conta um mês dele, o mês seguinte, e depois faz uma linha ali de 10 anos. Se já faz mais de 10 anos do mês posterior ao primeiro recebimento, não pode mais pedir essa revisão. Outra revisão, que é a revisão mais famosa hoje no meio previdenciário, mais importante direito dos aposentados hoje perante o Supremo Tribunal Federal, revisão da vida toda. Revisão da vida toda é uma revisão para incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94, que é o início do Plano Real. Muitas pessoas, muitos aposentados e pensionistas foram prejudicados na mudança da lei. E jamais, isso é um princípio, uma regra de transição pode ser mais desfavorável que uma regra permanente. Isso aconteceu para algumas pessoas. Então, para corrigir esse erro, o Supremo Tribunal Federal já decidiu por 6 votos a 5, que é um direito do aposentado, que ele utilize a regra permanente. E o que isso quer dizer na prática? Essas pessoas podem utilizar os maiores salários de contribuição anteriores a julho de 94, que é o início do Plano Real. É uma ação que não cabe para todo mundo. Obrigatoriamente, toda revisão de aposentadoria precisa fazer cálculo. Toda, sem exceção. Sabem aquelas cartinhas, aquelas ligações? Seu José, o senhor tem direito a uma revisão que vai dobrar sua aposentadoria. Se você aposentou do ano de X a Y... Gente, isso é bobagem. Revisão de aposentadoria exige cálculo. Ela tem que ser individualizada. Cada pessoa tem suas peculiaridades no momento da concessão da aposentadoria. Pode caber para o seu José, pode caber para a dona Maria, mas pode não caber para o seu Mário, que se aposentou no mesmo ano e mesmo mês. Depende de cada caso, por isso é importante analisar toda a documentação e fazer cálculo.
Revisão da vida toda não cabe para quem se aposentou há mais de 10 anos, para quem se aposentou de acordo com as regras trazidas pela reforma da Previdência a partir de 13 de novembro de 2019, quem se aposentou pelas novas regras, não cabe. Se aposentou posteriormente a essa data, mas pela regra antiga, porque tinha o direito adquirido, pode caber. E revisão da vida toda não cabe para quem tinha os maiores salários de contribuição posteriores a julho de 94, o que é a maioria das pessoas. Esse assunto vencemos por 6-5 no STF. Eu atuo nesse processo como amigo da Corte por meio do IEPREV. O IEPREV também atua como amigo da Corte no tema das atividades concomitantes, que nós conversamos anteriormente. Teve um pedido de destaque realizado pelo ministro Nunes Marques para que o julgamento fosse reiniciado. Estamos trabalhando todos os dias em gabinetes lá em Brasília, seja presencialmente, quando a gente vai para lá. Murilo, meu sócio, passou a semana passada inteira lá. Eu vou passar agora, começo de novembro. Passei desde agosto, a gente alterna uma semana uma semana o outro, indo para lá, conversando, debatendo com ministros, com assessores, com chefes de gabinete, para explicar esse direito do aposentado e como a necessidade de urgência para que seja finalizada essa matéria. Tem muito aposentado morrendo. Tem muito aposentado que está com seu direito sendo aplicado, fulminado, acabado, extinto o direito por meio da decadência. Então, por isso é muito importante. Terceira revisão que eu queria conversar com vocês, trazida pela reforma da Previdência. Revisão do descarte de contribuições. De forma bem simples, você pode pegar as menores contribuições que não lhe servem e excluir do seu cálculo. Simples assim. Até mesmo, até 5/5 desse ano, 5 de maio, você podia utilizar o milagre da contribuição única. Com uma única contribuição, você obtinha o número de 60% do teto do INSS, chegando a triplicar o valor de um benefício. Muito interessante isso, mas precisa de cálculo, obrigatoriamente, para ver se vale a pena ou não. Não cabe para todo mundo. O descarte você tem que ver se é mais interessante, os 2% a cada ano, que foi trazido pela reforma, a partir do 20º ano para os homens. Perdão. E 15º para as mulheres. Então é necessário fazer cálculo. É um pouquinho técnico, mas pode beneficiar muitas pessoas. Você pode excluir aqueles salários de contribuição posteriores a julho de 94 que interferiram e diminuíram o valor da sua aposentadoria. Gosto muito dessa revisão. Outra revisão muito interessante. Outras revisões muito interessantes dentro dessa revisão que nós chamamos de revisão de fato. Revisão de fato, e muitas vezes aqui na ABL, nós trabalhamos há quase 15 anos com revisão de aposentadoria. Nós temos uma estimativa aqui no escritório de que cada 10 aposentadorias, 6 estão erradas. Por que esse erro? Você deve estar se perguntando, o INSS sempre erra na maioria dos casos? Não é bem assim. Algumas vezes, na maior parte, quem erra é o segurado quando pede aposentadoria. Por isso é sempre importante, antes de se aposentar, fazer um planejamento de aposentadoria na busca do seu melhor benefício junto ao INSS. Que o aposentado, que o trabalhador, ele não sabe sobre o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, quando ele exerceu uma atividade nociva à saúde, por exemplo, ruído, calor, agente cancerígeno e por aí vai. Às vezes ele apresenta e não está correto, o INSS não aceita. Trabalhou no campo, trabalhou em regime próprio, alistamento militar e por aí vai. São N hipóteses que ele poderia ter levado a documentação para o INSS, a documentação correta, o INSS e não fez, ou o INSS não aceitou, como pode até mesmo o INSS ter errado na concessão. Desconsiderados salários de contribuição, considerados eles menores do que o realmente contribuído, vínculos empregatícios que não foram computados porque tem erro no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ganhou uma ação trabalhista e o INSS não considerou ou não levou isso ao conhecimento do INSS. Revisão de fato. Você tem 10 anos para pedir essa revisão. Em muitos casos, o valor da aposentadoria chega a dobrar. Eu tenho um caso aqui no escritório recente, que foi essa semana que a gente está pedindo PAB, que é a forma que o INSS paga de forma administrativa os atrasados e vai superar R$300 mil. Por quê? O INSS não tinha reconhecido tempo especial trabalhado, insalubridade, e essa aposentadoria de um salário mínimo, ela foi para quase o teto da Previdência, ela foi para R$6 mil. Olha a diferença que faz na vida do segurado.
Por último, e não menos importante, nós temos revisões para as pessoas com deficiência. O PCD, que teve sua aposentadoria concedida após a reforma da Previdência, após 13 de novembro de 2019, o INSS não tem descartado, o INSS tem considerado 100% do salário de contribuição. Ou seja, ele não tem descartado os 20% menores salários de contribuição a partir de julho de 94, diminuindo a média e, com isso, a aposentadoria. Fiquem atentos nas aposentadorias da pessoa com deficiência concedidas pós 13 de novembro de 2019, porque a lei diz que o INSS deve desconsiderar esse salário de contribuição, descartar, jogar fora os salários de contribuição, os 20%, mais baixos após julho de 94. Isso aumenta o valor da aposentadoria. Bom, essas são as principais revisões que nós temos hoje. Existem outras, existem muitas outras, existem outras teses revisionais pós-reforma, por exemplo, cálculo da pensão por morte, cálculo dos benefícios por incapacidade. Porém, eles eu não trouxe hoje, não quero entrar em detalhes, porque está pendente de julgamento no STF. Nós tivemos 2 votos contrários aos aposentados, dizendo que o cálculo está correto, que foi o voto do ministro Barroso, o relator, e, se eu não me engano, o ministro Fachin. Mas não vou entrar em detalhes para vocês, por quê? Vou aguardar esse julgamento que foi suspenso. Qualquer dúvida, eu sempre tento responder. Eu entro sempre no YouTube para ver se tem alguma dúvida ali, eu responder, eu mesmo que respondo. Só que às vezes, como a produção de vídeos aqui do escritório para trazer informações previdenciárias para vocês, ela é quase que diária, eu acabo não vendo algumas perguntas. Me perdoem, mas sempre eu faço um esforcinho para entrar lá e responder todo mundo. Muito obrigado, uma ótima semana para todos.